Pessoal, hoje nós vamos aprender sobre atos proféticos, diga comigo, atos proféticos e atos de fé. Se você for numa igreja tradicional, uma igreja que não crê nos dons, eles vão falar totalmente contra ato profético, mas eu vou mostrar para vocês na Bíblia como isso é totalmente bíblico, tanto no Velho como no Novo Testamento, e como nós precisamos colocar isso em ação na nossa vida. Então, meus irmãos, na criação de Deus, existem dimensões espirituais e físicas. E tanto no físico como no espiritual existem leis e princípios que são determinados e governados, estabelecidos pelos atos soberanos de Deus. Nós sabemos que o império das trevas é composto por seres malignos. Todos vocês sabem disso. E esses seres malignos encontram-se em rebelião acirrada contra Deus e contra toda a raça humana. Por isso que a Bíblia diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. A gente tem que ter isso na cabeça, gente. Porque às vezes tem pessoa que pensa assim, eu não faço mal a ninguém. Eu não mexo com o diabo, ele não vai mexer comigo. Não se engane, não é assim. Ele quer roubar, matar e destruir. Ou na finança, ou na saúde, ou na família, alguma área. Ele vai sempre buscar alguém para roubar, matar e destruir. Agora, todavia, existem leis e princípios que Deus estabeleceu, que regulam as ações dos seres espirituais quando eles querem atuar na dimensão terrena. Ou seja, existem duas formas que o inimigo pode atuar. Coloque aí para mim, por favor, Jó capítulo 1, verso 7, e também Jó 2:2 diz: o Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor dizendo, de rodear a terra e passear por ela. Olha aí, Jó capítulo 1, verso 7. Então, aqui nós vemos aqui muito claro. Olha que texto revelador. Somente isso aí, ó. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu, de rodear a e passear por ela. Então aqui mostra o quê? Que o inimigo tem poder para andar no reino espiritual, porque se ele está falando com Deus, está falando aonde? No mundo espiritual. E ali ele declara que ele estava passeando pela terra. Ok? Então, biblicamente entendemos que a ação de Satanás está condicionada, diga comigo para você não ficar com sono. A ação de Satanás na terra está condicionada a dois parâmetros de legalidade. Primeiro, soberania divina. Às vezes Deus permite, como Deus permitiu na vida de Jó, por soberania divina. E segundo, pelo pecado dos homens. Então as duas únicas formas que o diabo pode atuar, ou debaixo de uma permissão de Deus, ou quando o homem dá legalidade através do pecado. Então Satanás e seus demônios agem por atos soberanos de Deus e por legalidade conferida pelos homens. Desde a criação do homem, Satanás procurou explorar essa legalidade até conseguir. E como que ele conseguiu? Através do pecado, da desobediência de Eva e também de Adão. Ou seja, o pecado confere ao homem, ou melhor, o pecado confere ao diabo e aos seus demônios a legalidade para agir na história de uma pessoa, de uma família, de um povo, de uma raça, de toda a humanidade, conforme a gravidade do mesmo. Vamos ver o que diz Isaías 59, verso 2. Coloca aí para mim, por favor. Isaías 59, verso 2. E depois Efésios, capítulo 2, verso 2. Diz assim, olha lá.
mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, quando uma pessoa, não é que uma pessoa pratica o pecado, é quando uma pessoa vive na prática do pecado e não quer se arrepender. Então isso separa o homem de Deus, e a pessoa não consegue ouvir Deus, e Deus também não escuta essa pessoa. Veja o que está escrito em Efésios, capítulo 2, verso 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, é Satanás, e do espírito, olha isso, ó, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Diga comigo, filhos da desobediência. Amém? Então existem cidades em cativeiro espiritual. Todos nós vemos que o pecado tem multiplicado na história, e a cada dia, por conta disso, temos atraído a justa ira de Deus. E esse é o tempo em que o próprio Deus tem permitido o avanço da operação do erro na face da terra, afastando-se ou diminuindo a resistência. Quanto mais vai chegando o fim dos tempos, Deus está entregando alguns homens aos seus próprios pecados. Por isso que a Bíblia diz, quem está limpo, limpe-se mais. E quem está sujo, suje-se mais. Por quê? Porque a iniquidade já opera. E somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. Então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Você pode anotar aí se você quiser. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7 e verso 8. O pecado, o espírito da iniquidade, Satanás, ele vai operar por um tempo, mas Deus o matará com o sopro da sua boca. Então muitos lugares, irmãos, estão vivendo esse avanço das trevas em vários segmentos, e muitas vezes parecem impotentes na resistência do mal. Muitas cidades e nações estão dominadas por ações demoníacas, e as pessoas, sem perceberem, estão vivendo presas espiritualmente, passando a ter o mesmo pensamento e comportamento dos espíritos dominadores. Assim como uma pessoa, quando ela está cheia de Deus, ela começa a pensar como Deus, gostar do que Deus gosta e declarar o que Deus declara. Quando uma pessoa dá lugar ao diabo, ela começa a pensar igual ele, a agir como ele e a querer fazer o que ele gosta. O que fazer? Lucas capítulo 21, verso 36. A regra geral das escrituras para esses dias é vigiar e orar sem cessar. Primeiro, vigiar. Isso é muito importante. Vigiar, e pois, quando, irmãos? Muitas vezes a gente só vigia quando chega a doença na nossa casa. A gente só vigia quando o filho começa a dar trabalho. Não. Vigiai, pois, em todo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vigiar. Vigia com quem você anda. Vigia quem você deixa entrar na sua casa. Vigia quem você conta as suas coisas. Vigia que tipo de filme seu filho assiste. Vigia que tipo de coisa você deixa entrar, que tipo de música, que tipo de amigo quer, ou amiga quer entrar na vida do seu filho. Vigia. Muitos de nós, muitas vezes, somos levantados como atalaias para estar de olho, orando, cobrindo nossos familiares em oração.
Amém? O Espírito Santo tem falado às igrejas. E algumas orientações mostram, como em Apocalipse, a revelação de Deus ao seu povo sobre o fim dos tempos. Eu estou preparando uma mensagem sobre a volta de Jesus. Acho que domingo que vem eu vou trazer aqui para vocês. O livro do Apocalipse está cheio de figura e símbolo que representa a realidade física e espiritual daquilo que vai acontecer. Então o Espírito Santo tem trazido à memória atos proféticos narrados nas Escrituras Sagradas. No Antigo Testamento, o ato profético era, presta atenção nisso, uma ação executada por um profeta de Deus, chamando a atenção do povo de Deus para o momento em que viviam e serviam para representar aquilo que estava por vir. Definimos ato profético como uma ação executada por um profeta ou um enviado de Deus, investido com autoridade em um local, tempo e modo específico pelo Espírito Santo, simbolizando um aviso ou intervenção de Deus sobre algo que deve acontecer. Atos proféticos são, diga comigo, atos proféticos são ações realizadas por homens de Deus com determinado sentido profético, sob a direção do Espírito Santo, que apontam para o reino espiritual e tem consequência no mundo físico. A Bíblia traz registros de vários atos proféticos. Por exemplo, Êxodo capítulo 12, verso 7. A Bíblia diz que no Egito, no dia da Páscoa, Deus mandou o povo judeu marcar com o sangue do cordeiro os umbrais da porta. E que isso significava? Que o espírito de morte ia vir sobre todos. Mas as casas que estivessem marcadas com o sangue do cordeiro, a morte não entraria. Vocês sabem que isso é um simbolismo também para nós. Esse cordeiro é Jesus, esse sangue é o sangue de Jesus que está sobre a mim e sobre a sua casa. Amém ou não amém? Por isso nós falamos, Senhor, cobre-nos com teu sangue, porque aonde está o sangue de Jesus, o espírito de morte não reina. Êxodo 15, 23 a 25, a Bíblia diz que Moisés lança nas águas um galho, uma árvore. A Bíblia diz que aquelas águas estavam amargas e de repente elas ficaram doces. Olha que coisa tremenda, que mistério, hein? As águas estavam salgadas. Olha isso, volta lá para mim. Êxodo 15, 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram o quê? Amargas. Agora põe o verso 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, e ele lançou nas águas. E o que aconteceu? Que mistério, hein? O que é que tem a ver árvore com adoçar água? Não estou entendendo, apóstolo, o que o senhor está dizendo? Às vezes o Espírito Santo vai te pedir para fazer um ato profético que ninguém vai entender, não tem que entender, tem que fazer. Apóstolo, mas meu marido não crê. Não crê agora, mas depois que a água ficar doce, você vai ver se ele vai crer, não vai? Lebarácia manduri quebahai. Ou você acha que aquela multidão que estava lá com Moisés, quando Moisés pegou a árvore e falou, vamos jogar essa árvore aí na água. Você acha que não tinha lá um incredão dizendo assim, ah, agora lascou. Além da água estar amarga, agora vai ficar cheia de folha de árvore. Por isso você tem que aprender uma coisa.
Um dos inimigos do sobrenatural é o espírito de racionalidade e de intelectualismo. Você não consegue entender as coisas espirituais com a mente natural humana, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ô apóstolo, então, o que significa essa árvore? Como que uma árvore pode tornar as águas amargas em doce? A cruz é feita do quê? Essa árvore simbolizava a cruz de Cristo, que quando toca nas nossas vidas, porque água é vida, transforma tudo que é amargo, tudo que é ruim, tudo que é... Ei, mereba. Tem alguém aqui pegando? Já não. Alabassuri, alá, essa veio do céu agora. Moisés diante dos amalequitas, coloca aí para mim, Êxodo 17, verso 8 ao 16. Êxodo 17. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Vamos lá. E por isso, nós vamos até o verso 16. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, diga comigo, e acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a mão, Amaleque prevalecia. Continua. E porém as mãos de Moisés eram pesadas, ele cansou. Tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram suas mãos, um de um lado, outro do outro, e assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto na memória num livro e relata aos ouvidos de Josué. A mão de Moisés levantava o início da guerra e a outra mão simbolizava o avanço das tropas. Sabe o que Moisés estava declarando? Nós não vamos parar até que os amalequitas sejam totalmente aniquilados. Oh minha irmã, oh meu irmão, eu não sei que guerra você está enfrentando, mas a ordem é, nenhuma das mãos pode baixar. Erga suas mãos de maneira profética diante dos céus. Cada vez que a tua mão está levantada na casa de Deus e você está declarando a palavra de Deus, aleluia, está tendo o avanço das tropas e está tendo início de guerra, e a vitória é nossa, porque o nosso general é Cristo e ele nunca perdeu uma batalha. Eu sei que você está cansada, eu sei que você está cansado, eu sei que às vezes tem dores, eu sei que às vezes tem tudo acontecendo para você baixar sua mão, mas Deus me trouxe aqui hoje para te dizer, não baixe as suas mãos, não baixe a tua guarda, ergue a tua mão, ergue a tua voz e vença essa batalha. Ora calamachai. Haburgi alabaragasseri alamanchori alahai. Elias no Jordão golpeou a água com seu manto e a água se abriu. Josué diante dos amorreus. É muita coisa, irmãos. Vamos um pouco para o Novo Testamento, para nós partirmos para o final. Deus mandou Ezequiel profetizar no Vale de Ossos Secos. Quem lembra disso? Josué rodear a muralha de Jericó. Agora vamos para os evangelhos. Esse texto, quando eu li, eu fui reler. Porque eu sinceramente não tinha prestado atenção nisso. Olha que mistério. Marcos capítulo 8, 23 a 25. Os evangelhos registram diversos atos proféticos onde as coisas que não estão diante dos nossos olhos são chamadas a realidade física. Eu vou soltar logo uma bomba aqui agora. Vamos lá. Marcos 8, 23. Vamos lá. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e cuspiu nos olhos dele. Irmãos, eu tinha na minha mente Jesus, quando Jesus cuspiu no lodo e fez lodo. Mas sinceramente, eu não tinha me atentado desse texto. Jesus cuspiu no olho dele.
Eu fico imaginando isso nas igrejas de hoje. A gente que gosta das coisas muito... Mas a Bíblia diz em João, aqui tem 2 mistérios que eu quero compartilhar com você. A Bíblia diz em João que tudo foi feito por Jesus, e sem Jesus nada do que foi feito se fez. E eu imagino quando Jesus estava fazendo o homem foi feito do quê? Da terra, do barro. Eu fico imaginando quando Jesus pegou ali a água e foi fazendo o olho do homem e aquela coisa toda. E quando chegou esse cego, Jesus falou, é fácil, é assim. Porque para Jesus aquele homem era só barro. E Jesus foi, cuspiu, arrumou, tira aqui as imperfeições. Mas tem uma coisa mais forte, irmão Jonas. Márcia, na cultura oriental, irmão Alexandre, irmão Mike, você lembra quando eles perguntaram assim, esse homem é cego por quê? Porque ele pecou os pais? Porque na cultura deles, para uma pessoa estar com essa enfermidade de nascença, ele era amaldiçoado. Sabe qual era o costume das pessoas? Quando passavam perto de um homem assim, eles cuspiam. E quando eles cuspiam, porque eles diziam, ou você, ou seu pai, ou sua mãe, ou seu descendente, alguém cometeu algo muito grave, você é maldito. Então quando aquele homem ouviu aquele cuspe, ele pensou que era só mais um cuspe que ia amaldiçoar ele. Mas Jesus cuspiu, aleluia, dizendo o seguinte, aquilo que era um ato de humilhação na sua vida, agora comigo vai ser o que vai te transformar para todos. Deus vai transformar a tua humilhação em honra. Deus vai transformar a tua dor em testemunho de vitória. Deus transforma a tua solidão, o teu fracasso em honra. Oh, glorificado seja Deus. Deixa Ele te tocar. Em Lucas capítulo 5, Jesus manda eles lançarem à direita do barco. Quantos lembram disso? Eles não tinham pego nada, mas Jesus diz à direita. E ali à direita eles tiveram a pesca maravilhosa. Jesus em Lucas 17 ordenou aos 10 leprosos que fossem mostrar aos sacerdotes. E nessa ida profética eles foram curados na caminhada. Nas bodas de Caná da Galileia, Jesus mandou encher aqueles cântaros de água e os transformou em vinho para o casamento. Em João capítulo 20, verso 22, Jesus soprou o Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos de maneira profética. Glorificado seja Deus. Em João capítulo 9, Jesus cuspiu no barro e colocou nos olhos do cego de nascença e mandou ele se lavar no tanque de Siloé. Muitas vezes, irmãos, Deus está nos desafiando a dar passos de fé, a colocar a nossa fé em prática. O que acontece é que nem todos que integram a igreja são profetas. Amém? Mas todos são homens e mulheres de fé. Por isso a Bíblia também está cheia de atos de fé. Além de atos proféticos, a Bíblia registra atos de fé. Marcos capítulo 5, verso 25 a 29. A mulher do fluxo de sangue tocou na orla de Jesus. O que é isso? Ato de fé. Atos, capítulo 5, verso 14 e 15, a Bíblia diz que os enfermos foram colocados diante da sombra de Pedro. E quando Pedro passava e a sua sombra passava sobre eles, eles eram curados. Atos de fé. Atos, capítulo 19, verso 11 e 12, diz que os lenços de Paulo foram usados para a cura de enfermos. Atos de fé. Coloca o verso 12.
Vamos ler o 11 e o 12, que é muito bonito esse texto. Põe o 11 para mim, depois nós vamos ler o 12. Já vou terminar. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Diga para o teu irmão que está do teu lado. E Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Diga assim, vez em quando, Deus usava a mão de Paulo. Agora é o verso 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Diga para ele, de vez em quando, Deus usava os lenços de Paulo. Então para de achar que Deus só se move do seu jeito, do jeito que é da sua igreja, ou do jeito que Deus fez com você. Com um, Deus vai fazer de um jeito, com o outro, Deus vai fazer de outro. É a multiforme graça de Deus. Cuida da sua fé, cuida da sua vida, para de querer mudar o outro. Faça de acordo com a sua fé e Deus vai te honrar. Por isso que alguém diz que quando chegar lá no céu, um vai chegar lá e dizer assim, não, Jesus só cura com uma palavra. Porque comigo, ele só lançou uma palavra e eu fui curado. Aí vai abrir a primeira igreja. Igreja, a única palavra. Aí o outro... Aí o outro vai dizer, não. Jesus não cura com a palavra só não. Comigo, ele fez barro, colocou no meu olho, e aí eu fui curado. Aí vai abrir a segunda igreja, igreja do barro ungido. Aí o outro vai dizer, não, isso aí não é nada. Comigo é diferente, eu andei sobre as águas. Aí vai abrir a terceira igreja, igreja sobre as águas. E é assim. Amém? Então é a multiforme graça de Deus. Pare de querer colocar Deus numa caixinha de fósforo. Deus é grande demais. Outra coisa. Aleluia. Os atos proféticos costumam ser realizados por profetas. Diga isso comigo. Atos proféticos costumam ser realizados por profetas. E atos de fé por aqueles que confessam a Cristo. Então, atos proféticos e atos de fé se associam no mesmo propósito. Um ponto de contato com o sobrenatural de Deus. Na prática, atos proféticos e atos de fé juntam-se no mesmo sentido e prefiguram a realidade futura sob uma intervenção divina. Por exemplo, a imposição de mão, Atos capítulo 6, verso 6. Leia isso comigo. Atos capítulo 6, verso 6. E apresentaram ante os apóstolos, e estes orando, lhes impuseram as mãos. Também unção com óleo. Tiago capítulo 5, verso 14 e 16. Leiam comigo. Tiago capítulo 5, verso 14 até o 16. Está alguém dentre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. Verso 15, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Ontem eu gravei uma aula sobre isso no membros do canal. Quem é membro, assista, porque foi grandioso. Aleluia. Verso 16, confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, imposição de mão, unção com óleo. Também existem atos de fé ou atos proféticos com o derramar do óleo sobre. Por exemplo, óleo sobre a cabeça do crente. Consagração pessoal a Deus. Cura e proteção. Óleo sobre a cabeça do não crente, cura divina. Óleo sobre um lugar, consagração a Deus. Fique de pé no seu lugar. Preste atenção nisso que eu vou dizer. Deus disse, Jesus disse assim: o que crer, estes sinais seguirão os que creem. Jesus disse assim:
imporão as mãos. Repita comigo: imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão o quê? Curados. Em Tiago 5,14 está escrito: alguém está doente, chame os presbíteros da igreja e faça o quê? Unja com óleo. E o que acontece? A oração da fé salvará o... Diga comigo: alguém está doente? Unja com óleo. Alguém crê? Impõe as mãos sobre os enfermos. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: eu termino a minha participação aqui. E se você aprender o que eu vou te ensinar agora, acabou. Para mim, eu estou satisfeito. Deus está dizendo para nós o seguinte: faça algo simples, impor as mãos. Consegue fazer isso? O sobrenatural, a maravilha eu faço. Eu arranco a enfermidade. Faça algo comum, impõe as mãos e eu faço um milagre. Eu tiro o câncer. Moisés, faça algo pequenino, estenda o cajado e eu faço algo extraordinário. Eu abro o mar. Josué, faça algo que todos podem fazer. Rodeie as muralhas e eu faço o impossível. Eu faço as muralhas ruírem. Escute o que eu vou te dizer. Quando você aprender a colocar em atividade a palavra, em prática a palavra, faça a tua parte. A Bíblia diz que Jesus estava diante de Lázaro da sua sepultura já há 4 dias. Jesus olhou e disse: tirem a pedra. Faça o comum, faça o que qualquer pedreiro, o que qualquer coveiro, o que qualquer homem comum consegue fazer. Tira a pedra e eu vou fazer o que só Deus pode fazer. Eu vou ressuscitar o morto.